E eu queria começar com uma pergunta. Como que vocês se interessaram pela leitura? Como é que foi esse início pra vocês? Eu não gostava de ler, não gostava, e eu cresci vendo meu pai lendo. Então, pô, você imagina, né? Domingo, aquele jornalzão assim, aí meu pai cruzava a perninha, aí ficava lendo, e eu falava, cara, o que tem aí? Não tem nada. Aí eu pegava aqueles negócios, uns assuntos super chatos, aí tinha aquelas coleções, sei lá, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, sabe? Tinha umas coleções assim, e ele fala, filho, sempre leia, porque ele é importante. Então não foi uma coisa que eu comecei gostando. Só que quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu li um livro chamado Concentração. Então foi bem mais tarde, no final das contas. Até os 18, não lia. Acho que fala que é tardio também é meio sacanagem. O cara tá começando a ler agora com 30, né? Daqui a pouco vai chegar a pergunta, ainda dá tempo? Tardio, porque quando a gente vê comparado uma com o esporte. pessoa que lê muito, a gente acredita que essa pessoa lê desde sempre, né? Pelo menos era o que eu acreditava. Eu não curtia. Mas aí um professor treinador falou, João, lê esse livro, eu li, é muito legal, você precisa ter concentração pra competir. E aí eu li o livro e ele propunha uns exercícios, eu fiz os exercícios e aí eu fui pra um campeonato brasileiro. Eu fui pro campeonato brasileiro, eu tava ali com chance de estar entre os 3. E aí logo na eliminatória eu bati o recorde brasileiro de 50 livre. E eu falei, cara, eu bati o recorde na eliminatória. Aí eu fui recordista, fiz um tempo e aí eu pensei, o que eu fiz a mais? E aí eu descobri, o que eu coloquei a mais foram os exercícios do livro. Depois daquele dia, eu li pra caramba, porque na minha cabeça ficou assim, ó, quanto mais eu ler, mais eu aprendo, decisões melhores eu tomo, eu fico melhor. Aí depois daquele dia, eu comecei a ler muito, 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 e hoje faz parte da minha rotina diária. Bacana, e você, cara, como é que foi isso aí? Cara, Brunão, assim, eu comecei a ler porque eu queria ter a vida que as pessoas que liam muito tinham. Porque foi muito assim, eu conheci algumas pessoas que eu admirava muito. Eu falei assim, pô, me dá alguns conselhos. Era novo também, tinha uns 20 anos de idade. E a pessoa, você tem que ler, cara. E eu não questionei, não, tem que ler. Então foi muito mais por conta de eu perceber que era, porque isso tem muitas coisas na nossa vida. A gente faz, às vezes, de um tipo de processo, porque a gente quer, às vezes, um resultado final. Obviamente, a gente acaba descobrindo prazer nesse processo também. Aí é mais interessante ainda. Mas eu comecei mesmo por conta... Pessoas que eu admirava falaram assim, Caio, você precisa ler. E eu sempre fui uma pessoa muito ensinável, assim. Nunca gostei de ler, mas sempre fui muito ensinável. Ao ponto que quando a palavra admirar significa mirar a distância, né? Eu sempre mirei muito a distância e a gente torna-se a ser magnético para aquilo que a gente admira. E eu lembro quando 2, 3 falou assim, você precisa ler? Eu falei, então tem que ler. E aí eu comecei a desenvolver, lapidar essa habilidade. Aí é muito legal, porque principalmente a gente que tem a mesma idade, mais ou menos, fora o Joel, que é muito velho. Que é muito velho. A gente que tem aqui, nós 3, que a gente que tem a mesma idade. A galerinha do início dos 30. Principalmente a gente. Tá muito velho, mas daqui a pouco vai parecer mais novo que a gente, não envelhece, pô. Só ele. Mas principalmente a gente que veio de uma mesma época escolar, meio da área industrial, muito forte ainda. Obviamente tá mudando, né? Não na velocidade que a gente precisa, mas enfim, é diferente. Foi meio traumático, assim, com 11, 12 anos de idade, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, sabe? foi então, triste. Eu vou te falar que a minha primeira relação com os livros foi meio traumática, assim. Não sei como foi pra você. Como foi a sua primeira relação com o livro? A minha foi horrorosa. Eu gostei eu de não Memórias sei. Póstumas de Brás Cubas. Nossa senhora. O meu foi horroroso. Você entende? Então acho que muito disso também, né? Muita gente, por exemplo, tem aversão à leitura porque teve um primeiro contato muito traumático eu com a acho leitura, que entendeu? Muita gente. Eu não sei, o que você acha, Não, Malu? a educação no Brasil, ela escolheu livros bem difíceis. Eu acho que na nossa época era isso, era Capitu lá. Até Tinha hoje tem vários isso. livros. Fala aí, amor, você tem a memória Dom melhor. Casmurro. Dom Casmurro. Quincas Borba. Que é o da Capitu, Memória do Sargento de Milícias. Memórias do Sargento de Milícia. Eu lembro que eu fiquei... dessa finura, eu fiquei Esse eu li meses pra recentemente, ler. cara. Recentemente, tipo, faz uns 6 anos. Achei incrível, mas na minha maturidade, a minha Pois é, compreensão... exatamente. Porque tem toda uma questão determinista no livro, né? O cara é uma pessoa com o uniforme dele, de militar, aí quando tira é outra. Então, coisas que são realmente um detalhamento mais fino. Dependendo da idade, o cara não pega essas nuances. Por isso que quando, às vezes a galera me pergunta assim, Caio, me recomenda um livro. Primeiro, eu acho isso uma pergunta muito irresponsável, cara. Você dá um esporro no cara e fala, como assim? Eu dou um esporro Vá procurar elegante. seus próprios livros! Não, é a mesma coisa ligar pro médico assim, doutor, me dá um remédio. Aí eu falo assim, calma aí, meu amigo. O que você tem? Então, eu sei que às vezes a pessoa, por admiração, por carinho, recomenda e tudo mais, mas eu vou contar uma passagem que quero levantar a bola e vou jogar pra todo mundo debater. Uma pergunta muito comum que me fazem é assim, me recomenda um livro, qual foi o livro que mudou a sua vida? E eu insisto em falar uma passagem que me marcou, cara. Humberto Eco, O Nome da Rosa, né? estupendo, escreveu um livro junto com Carlos Maria Marini chamado Que Creem os Que Não Creem, uma troca de cartas indo Humberto Eco ateu, Carlos Maria Marini no escalão
do Vaticano no mais alto escalão. Ele falou uma frase que, na verdade, contou uma história que eu achei estupenda. Ele trouxe alguns alunos para a biblioteca particular. A biblioteca particular de Umberto Eco tinha 30 mil obras. O Taleb fala da biblioteca do Eco. Ele fala que, na visão dele, aquilo é mais importante, né? Ele chama de antibiblioteca. São os livros que você tem lá, mas você não leu ainda. Porque aquilo diz muito sobre uma pessoa, o que ela quer aprender. E os livros ficam, né? Ele usava uma analogia que os livros encaravam aquela pessoa cobrando, né? Quando é que você vai ler? É por isso que você não para de comprar livro lá em casa, então, né, amor? Também. Não tem tempo pra ler, mas ele segue O comprando. Umberto Eco falou uma coisa que eu achei estupenda. A galera lá, meio na biblioteca do cara, Umberto Eco, 30 mil livros. E pra quem gosta de livro, veio paredes e paredes. aquelas É lindo, escadinhas. né? É lindo. É incrível, né? Parecendo Hogwarts, né? E aí perguntou pro Umberto Eco assim, cara, qual que é o melhor livro que você já leu? Ele falou uma das coisas mais lindas que eu já ouvi em relação à leitura. Todo mundo esperando, 30 mil obras, ele vira pras pessoas e fala, o próximo. O livro mais importante é sempre o próximo. Nossa, profundo. Ou seja, eu gosto de fazer apologia, não, é óbvio, às vezes a gente tá num momento de sensibilidade, que fazer um livro toca, marca, um momento decisivo, ele dá uma virada de ponto. Mas eu acho que o mais importante pra quem gosta de ler e preserva é o hábito. O hábito é mais transformador que o livro em si, assim. Até começando pelo início, aí eu vi que eu tive um começo mais precoce que o de vocês. Eu também tinha um pai que lia muito, igual o Joel falou. E meu pai, até hoje, né? Mas sobretudo quando era mais novo, era o meu herói. Eu queria ser igual ao meu pai. E eu lembro nitidamente que, tipo, a gente ia no shopping com a minha mãe entrava numa loja de roupa, e meu pai falava, vou na livraria então. Ele sempre ia na livraria, ficava folheando uns livros, comprava algum. E depois que os meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos, eu ia pra casa do meu pai, era engraçado, ele não tava casado ainda com a minha madrasta, ele tinha livro em todos os locais da casa. Na cozinha, você abriu o armário do biscoito, tinha livro. Eram umas cenas esdrúxulas assim, pai, cadê, sei lá, o biscoito? Tá entre Armas de Hermes e Aço e a Revolução dos Bichos ali naquele armário. Tanto que quando ele casou, a minha madrasta pegou vários livros e deu, porque falou, não tinha como, a casa parecia um sebo, né? E por conta disso, eu vi o meu pai uma pessoa muito inteligente, eu pegava o dicionário pra testar ele às vezes, falava assim, pai, o que significa tal coisa, tal coisa? Ele achava que eu tava lendo um livro, eu tava lendo o dicionário, né? Aí ele pegava da minha mão assim, me dava um livro e falava, lê, seu homem de poucas letras, né? Ficava brincando comigo. Então comecei a ler muito novo. Eu acho que foi um dos hábitos que teve mais peso na minha formação, no fim das contas. Porque não dá pra pessoa, né? Sabe aquele negócio de, eu não vou ler o livro, vou esperar virar filme, né? Não dá pro cara que vê o filme competir em termos de profundidade com o cara que lê o livro, pô. Ele vai saber mais, ele vai ter guardado, vai ter um arcabouço cultural ao longo do tempo. Então, O único filme que ficou melhor, que você sempre diz, é o Clube da Luta. Aí o filme ganhou do livro. É mesmo? A atuação dos caras também, do Edward Norton, do Brad Pitt. E aí o filme conseguiu... Mas é porque é um livro curto também, Você recomenda bastante esse filme pra galera, né? Não, eu gosto, cara. Mas falando sobre o exemplo, eu acho que isso teve um peso no meu hábito, né, de ler. Porque eu sempre tive dificuldade por outros problemas, mas o meu pai e minha mãe não tinham esse hábito. Então não foi uma coisa que eu fui influenciada. Eles sabiam que era importante, eles falavam, vai ler, não sei o quê. Mas não era uma coisa que eu via, né? E o exemplo a gente sabe que é infinito. Inclusive, eu voltei a ler recentemente pelo exemplo do Bruno, porque eu vi ele lendo loucamente e falava, gente, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso e tenho que ler mais. E aí eu comecei a ler loucamente, mas não as coisas que vocês leem. Não no caminho. Vamos chegar lá. Vamos continuar. Mas sabe uma coisa que precede também o hábito da leitura, que também é muito fera, cara? Eu tenho que me concentrar pra não falar foda, porque o Bruno é um lorde, né? Mas o que precede esse hábito, que é muito importante, é o hábito de estudar, que eu acho muito transformador, né? Quando você tem o hábito de estudar, obviamente os livros te seduzem. Mas a turma que tá ouvindo a gente aqui, tem gente que se acha, puta, eu sou um lixo, pô, eu não leio. Mas se você tem pelo menos o hábito de estudar como core na sua vida, já é um bom ponto de partida, né? Porque hoje você tem vários alimentos, é como se fosse combustível, né? O livro é como se fosse uma gasolina, aí você tem um bom áudio agora, uma experiência em áudio que é um álcool, vai bem também. Uhum. Aí você tem um vídeo que é um diesel, te dá essa combustão também. E eu não sei se você, quem tá ouvindo a gente, se ainda tem essa musculatura, ou quem tá vendo a gente, se tem musculatura no livro, mas tem onde estudar, porque às vezes, num momento você pode cair num livro, às vezes não vai ser de cara, né? Porque tem gente, enfim, tem esse